Olá, meus amigos, olá, meus amores, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Deus está tentando falar com você, né? Porque tem muitas pessoas que acham que Deus esqueceu dela, mas não esqueceu não, pessoal. Às vezes às vezes não, é a correria do dia a dia que faz com que a pessoa não perceba os sinais de que Deus está atuando na vida dela, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá, pessoal? Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque em meio à correria do dia a dia, né, as preocupações, os barulhos, né, o barulho do mundo, né, muitas vezes deixa passar despercebido que Deus ele está atuando em nossa vida, que Ele está falando conosco. Você está entendendo, pessoal? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, se eu dissesse para você, né, que Deus está tentando falar com você nesse exato momento, Deus quer falar com você nesse exato momento. Pode ser através desse vídeo, pessoal. Pode ser sim, tá? Talvez algo que aconteceu hoje, através desse algo que aconteceu no dia de hoje, Deus falou com você, só que você não percebeu. Mas a pergunta é, tá? A mais importante, pessoal. Você está ouvindo? Você está apercebido? Tá? Então, muitas pessoas, tá, elas acreditam que Deus ela só fala através de milagres, né, extraordinários, né, sinais gigantescos, ou então se uma pessoa de alto escalão for falar com ela acha que a manifestação de Deus é dessa maneira. Mas não, pessoal, na verdade, tá? Na maioria das vezes, Deus, ele fala de maneira muito simples. Pessoal, Deus é pura simplicidade, tá? Resumindo, silêncio, tá? Ele age de forma silenciosa. Então ele fala conosco através de sentimentos, de pensamentos que estão se repetindo várias vezes na nossa mente, tá? De portas que se fecham, tá? De momentos difíceis. Deus está falando com você. Quer ver eu te provar isso? Preste atenção, você vai concordar comigo. O momento que você está vivendo agora pode ser um momento difícil, tá? Fato. Momento difícil. Aí você está pensando assim, pô, por que isso está acontecendo comigo? Né? Mas, na verdade, tá? Isso foi algo de Deus para te direcionar. É para direcionar a sua vida. Você quer ver? Você sabe aquela sensação de estranha no coração? Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, meu Deus, não tá legal o negócio aqui? Aquela voz interior dizendo que algo precisa mudar, pessoal. Que você precisa se afastar de certas pessoas, que você precisa tomar uma decisão, que você precisa mudar a jornada, que você precisa se aproximar mais dele. Você já sentiu isso? E muitas vezes, pessoal, isso não é apenas um pensamento, tá? Isso não é apenas um pensamento qualquer. Pode ser Deus tocando no seu coração. Pode ser Deus direcionando você. Porque você pode pensar que você não está sendo assistido, mas por causa desse barulho, dessa confusão que tem no mundo e sem querer, inconscientemente, a gente até participa dela, a gente não consegue perceber Deus falando conosco. Então, por isso que às vezes vem sinais, acontecem coisas bem difíceis, para Ele dizer, ó, eu estou com você. Porque olha só como é que Deus trabalha. Na Bíblia, pessoal, vemos muitas vezes Deus falando com as pessoas através do coração dela, concorda? Deus não grita, Ele sussurra. E é por isso que quem consegue desacelerar, ela vai entender. Talvez você tenha orado por algo, né?
está fazendo um pedido por uma oportunidade, por um relacionamento, ou por um sonho, talvez um sonho de ir para outro país, né? Ou de montar uma parceria, ser sócio de alguém. Você está querendo uma resposta, né? Mas está tudo dando errado. Você não está entendendo. É uma porta que se fechou, é um problema que apareceu, é uma pessoa que do nada arrumou um problema com você. Mas se você parar para pensar, muitas vezes é Deus te protegendo. Toda vez, pessoal, que uma porta se fecha, exemplo, metáfora, exemplo, você quer ir para outro país, tá dando tudo errado, você não conseguiu dinheiro suficiente, você não está conseguindo tirar passaporte, você não está conseguindo as documentações corretas, você tendo problemas, você não está entendendo que Deus, Ele não está te direcionando para esse lugar. Por isso que as portas estão fechadas. Às vezes você quer uma sociedade com uma pessoa, mas você está vendo que as coisas elas não estão fluindo. E se elas não estão fluindo, é porque Deus está te livrando de uma grande dor lá na frente. Então você precisa entender os sinais de Deus. Às vezes um relacionamento que terminou. O emprego que não deu certo, as portas se fechou, os caminhos foram bloqueados. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele estava te protegendo de algo pior. E vou te dizer uma coisa, quando uma porta se fecha, Ele abre outra maior e outra melhor, aquela que se encaixa no seu perfil, aquela que foi preparada para você. Você está entendendo, pessoal? Deus, Ele fala através de pessoas e mensagens e situações difíceis. Só que você precisa silenciar, parar, para você poder entender a forma como Deus está falando com você. Às vezes, Deus usa pessoas, Deus usa um vídeo, esse vídeo pode estar te ajudando. Uma conversa inesperada, uma frase que você viu na televisão, você está vendo ali um vídeo e você viu uma frase, aquela frase te tocou, é uma direção. Uma mensagem também que aparece no exato momento em que você precisa ouvir algo, que você precisa de uma resposta. Tudo são direcionamento. Nada na vida, pessoal, acontece por acaso. Você conhece aquela palavra que diz que não cai uma folha do céu que não seja da vontade de Deus? Então, muitas vezes, Deus usa coisas simples, porque eu já disse para você que Deus é simplicidade. Ele usa coisas simples para falar com você. Ele usa pessoas simples, mensagem. Você está passando, viu uma placa. Quantas vezes Deus já falou comigo através de uma placa pequena que eu vi? Eu falei, opa, peraí. Deus está falando comigo, é a resposta do que eu estou perguntando. Você está me entendendo? Mas aí eu fiquei apercebida. Porque se você ficar desatento, se você ficar o tempo todo só pensando no problema, tentando resolver o problema aqui, o problema cá, se preocupando aqui, e você não parar e entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor, a chance de você tomar uma decisão errada, uma decisão sem orientação divina, é praticamente 90%. Você está me entendendo, pessoal? Mas você precisa ficar atento. Porque qual é o maior erro que a pessoa comete, gente? O problema é que hoje o mundo está muito barulhento. Tá? Então nós temos notificações, rede social, tem preocupação, tem ansiedade. Você está me entendendo? A mente ela não para. E quando a mente ela está cheia de barulho, fica impossível você codificar, entender a voz de Deus, a mensagem de Deus, a direção de Deus. Por isso que muitas pessoas, pessoal, dizem, Deus não está falando comigo não, ele esqueceu de mim. Mas na verdade é que elas simplesmente, elas não estão ouvindo, elas não estão apercebidas dos sinais.
E nos dias de hoje, você tem que ficar muito atento com sinais de livramento, porque às vezes você quer tomar uma decisão que você vê que não dá certo, mas foi um grande livramento que Deus está dando para você, às vezes livramento até de morte. Aí você diz, eu sou azarada, porque nada dá certo para mim. Não, fica atento. Não fica despercebido. Tira um momento espiritual. O que é um momento espiritual? Talvez no dia de hoje, hoje mesmo, você pode parar uns minutos. Isso é um momento espiritual. Você fechar os olhos, respirar fundo e dizer, Deus, o Senhor está tentando falar comigo. Eu estou pronto para ouvir. Eu estou atenta. Você silencia. Silencia, porque Deus lhe responde o coração sincero, tá? Ele ama a sinceridade do coração da pessoa. A pessoa que tem um coração sincero, ela tem a resposta de Deus, não tem como. Não tem como acontecer diferente disso. E ali você silencia e espera Deus te dar os sinais. Entendeu, pessoal? Recapitulando. Não fique preso ao barulho. E não fique achando que porque aconteceu algo ruim, que Deus não está com você. Não. Através de algo ruim, Ele também está te mandando uma mensagem. Ele também está dizendo para você, isso aí que você quer não vai te realizar não, vai te trazer problema lá na frente. Essa porta que se fechou, desse emprego, desse coração, tem algo melhor para você. Fique atento. Entendeu, pessoal? Se esse vídeo fez sentido, tá, para você hoje, talvez, né, fez sentido porque eu falei, que eu tenho certeza, pessoal, que não foi coincidência não. Se você bateu nesse vídeo aqui, é porque realmente você precisava ouvir isso, tá? Se inscreve no nosso canal, pessoal, tá? Se você sentir no seu coração, se inscreve no nosso canal, dá o seu like. Se você achar que esse vídeo é relevante, tá? Compartilha ele, manda essa mensagem para alguém que está precisando, né? Que a gente não deve querer só o bem, só pra gente não. A gente também tem que passar a mensagem de amor, de que você não está sozinho, que aquela pessoa não está sozinha para outras pessoas, tá? Talvez Deus está tentando chamar a sua atenção. Então, eu quero te perguntar agora, você está disposta a ouvir Deus? Ou você vai ficar o tempo todo só correndo do lado do outro, a vida assim, dissoluta, né? A vida assim, andando para um lado para o outro, balançando a cabeça e corre para lá, corre para cá. Isso aí não vai resolver nada. Então, eu já expliquei para você. Fica atenta aos sinais, tá? Porque Deus, Ele te ouve. Tá bom, pessoal? Então é isso. Compartilhe esse vídeo. Se alguém precisar ouvir, passa. Se inscreve no nosso canal, dá um like, tá bom, pessoal? Mas fica à vontade, tá? Se eu colaborei com alguma coisa, eu espero ter colaborado, tá bom, pessoal? Eu fico muito agradecida de você ter me ouvido até o final desse vídeo. Que Deus possa te abençoar. E até a próxima. Tchau. Um beijo, galera. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.